aí galera, aqui quem fala é o William do canal Rei das Máquinas para mais um vídeozão top para vocês, réplica da nossa JRL, review completaço aqui para vocês. Eu já vou adiantar para vocês que a minha tá com aquela adaptação na placa, tá? Para entregar aí praticamente 8.000 RPM na lâmina, a máquina tá muito forte, já tá com alteração também de cerâmica black e ela tá show de bola. Vou dar uma prévia da potência para vocês que eu sei que tá todo mundo muito curioso, olha só a potência galera. Realmente está muito forte, né? Lá no final do vídeo vai ter um teste de RPM bem completinho dessa máquina aí para vocês. Pessoal, lembrando que vai ter link de compra da onde eu comprei na descrição para vocês. Vai ter link do nosso parceiro do canal também, o Betão da Zohan. Tá tentando trazer para revenda aqui no Brasil também, tá? Vai ficar na descrição para vocês também. Mas para dar aquela força, não esquece de inscrever no nosso canal, ativar o sininho da notificação, deixar o joinha que ajuda muito e comentário de novas máquinas pra gente trazer aqui pro nosso canal que ajudou bastante também. Essa máquina foi a sugestão de vocês, eu acabei atendendo esse pedido de vocês também. Pessoal, para reforçar, toda segunda-feira, 8 horas da manhã, eu e o Bruno Portolan, Café com Barbeiro, podcast bem legal e conto com a presença de todos vocês lá para comentar com a gente e interagir com a nossa live que tá show de bola. Então, agora sim, bora pra bancada conferir de perto a nossa JRL versão réplica, bora lá! Então pessoal, vamos começar o nosso review JRL réplica da máquina, bem legal, se não me engano é da Rezux que tá vendendo, tá? A loja da Rezux, né, que tá vendendo essa máquina aqui. Eu tenho a original aqui para passar alguns pontos para vocês. Eu vou falando sobre a máquina, vou falando sobre algumas peças da original também, que eu acho que é bem interessante vocês ficarem por dentro aí. A minha, como eu falei, já tá com a modificação na placa, tá galera? Ela tá realmente muito forte. Ela ficou com alguma dificuldade aqui na hora de fazer a leitura, tá? Do display, já vou deixar isso aí frisado para vocês. Ela fica marcando 100 e depois fica marcando 0 quando tá sem bateria. E também ficou com a característica de potência constante em top de carga. Conforme descarrega a bateria, ela perde a potência também, tá? Então vamos começar falando sobre o design da máquina, que claro, é muito bonita, né? Ela não é igualzinha à original, tá pessoal? Dá pra notar, né? Ela tem algumas ranhuras diferentes aqui, mas é uma máquina muito bonita sim, tá? Deixa eu aproximar aqui para vocês dar uma olhadinha mais de perto. Realmente é uma máquina muito legal. Aqui aparentemente é um material um pouco mais resistente, tá? Não parece ser um material muito vagabundo não, tá galera? Na pintura aqui, ó, ele aparenta ser por dentro, tá? Eu não acredito, né? Eu imagino que seja por fora, mas ele parece ser por dentro como se fosse da original ali, tá? Eu achei bem legal. Pessoal, correção, a original também não é por dentro, na verdade. Ela é um material pintado como se fosse um verniz por cima, né? Dá a impressão que ele é pintado por dentro, tá? Mas ele tem uma pintura por fora em forma de degradê também. Tanto a original quanto a réplica, né, pessoal? Dá pra ver aqui, até que a minha tá com uma descascadinha aqui embaixo, bem aqui embaixo, ó. Então dá pra ver que realmente não é uma pintura interna não, mas é claro que é uma pintura de excelente qualidade, né? E o design dispensa comentário porque é um design bem próximo ao original, né galera? Então a máquina realmente tem uma pegada muito boa, tem um visual extraordinário, tá? Uma máquina muito bonita mesmo. E na bancada com certeza chama muito a atenção dos clientes. Indicador de porcentagem de bateria no canto superior, tá? Aqui em cima na parte superior. Na parte esquerda indicador de lubrificação, tá galera? Que ela vai ficar piscando aqui quando vocês ligam a máquina. E na parte inferior direita vai ficar um indicador de tomada, né? Como realmente a nossa aparece a nossa tomadinha na WMark e fica um pouquinho mais fácil de visualizar, né? Aqui é mais transparente. Então é um display exatamente igual, tá? Desenho muito parecido aqui com a nossa WMark NG407. E como eu falei para vocês, a minha ficou depois da modificação, tá? Ela pode ser uma coisa da minha máquina, ficou marcando sempre 100%, né? Quando ela está carregada, é óbvio. E ela não vem baixando não, tá? Ela passa do 100% por 0 ali, mais ou menos com uma hora e meia de uso contínuo, tá? Bateria da máquina é de ICR de lítio, tá? Com 1.800 mAh. Que na configuração original dá mais ou menos 2 horas e meia de uso contínuo. Com a cerâmica dá um pouquinho mais, tá galera? Realmente deixa um pouquinho mais liso, deixa um pouquinho mais solta e tem um pouco mais de autonomia na bateria sim, tá? Característica original da bateria da máquina, potência constante de começo a fim de bateria, tá? Então lá no final, na hora do teste de RPM, nosso editor vai deixar para vocês também o teste de RPM com a configuração original, ficou em torno de 6.100 RPM, tá galera? E também o teste de RPM com essa configuração aqui, que vai dar aproximadamente 7.500, mas é claro que vou deixar a prova lá no final para vocês também. Chave de ligar e desligar, galera, na lateral esquerda da máquina, tá? Eu achei uma chave um pouquinho pesada. Depois que eu abri a máquina para fazer a configuração, eu lubrifiquei um pouco a parte interna ali e melhorou bastante, tá? Realmente ficou bem
mais macia e não ficou tão pesada na hora de fazer o acionamento da máquina não, tá? Então a chave é uma posição boa, a chave legal, e como ela tem um contato direto numa chave interna, como se fosse um interruptor antigo, tá? Então é uma chave com acionamento direto na placa, então não veio a falhar. Toda vez que eu liguei a máquina, ela veio a ligar de primeira, né? Então não tem falha, porque é uma chave de contato interno direto na placa, tá, galera? Então a chave bem precisa, bem posicionada, e a princípio eu achei muito pesada, agora ela já se afrouxou um pouquinho, ficou um pouquinho mais confortável na hora de ligar a máquina assim. E o que é muito importante de relatar para vocês não vão ficar desligando a máquina acidentalmente, né? Porque ela fica muito bem posicionada e é uma chave considerada firme, tá, galera? Então eu acho que um ponto positivo para a chave sim, tá? Vamos falar agora da alavanca da máquina, que ela tem um trilho no próprio plástico da máquina, tá, pessoal? Tem que tomar cuidado aí, que com o passar do tempo pode vir a perder esse trilhozinho aqui e a máquina ficar sem catraca, né? É claro que vocês podem pegar uma broquinha bem fininha e afundar um pouquinho mais os furinhos, que vai voltar a catraca aí de vocês também, tá? Então dá pra fazer isso, já passei isso para um inscrito no canal que ficou sem catraca numa máquina dele. Então, realmente, se perder a catraca ao longo do tempo, por causa dessas furações aqui, tá, galera? A dica que eu dou pra vocês é peguem uma broquinha bem fininha, claro, façam com bastante calma, não forcem para não vir a danificar a carcaça, né? Só realmente afundar um pouquinho, que realmente o trilho, né, vai começar a dar catraca novamente da máquina de vocês aí. Então tome cuidado e fica essa dica aí para vocês. Lembrando que é uma máquina com alavanca de 5 posições, tá? Posição 1, 2, 3, 4. A quinta tem que forçar um pouquinho, tá, galera? Ó, tem que forçar um pouquinho para poder encaixar. Pode ser um defeito da minha máquina, tá? Como é uma máquina de baixo custo, como eu passei para vocês, pode ser que seja. Mas normalmente eu uso as 4 estágios e no final eu só dou mais um clique para baixo e ela já fica na posição como se fosse a posição 5. E ela, como ela é firme, tá? Ela não volta não, ela fica numa posição bem legal. Então a máquina com 5 posições de alavanca. E ela fica numa posição, galera, firme, tá? Não vai vir realmente a escorregar com facilidade não na hora de vocês posicionarem, porque realmente a catraca dá uma segurada boa e uma alavanca, desculpa, bem confortável, tá? Um clack que dá realmente para escutar, para ouvir bem. E ela trabalha com aquele tipo de acionamento como se fosse um WMark 103 Plus, com aquela molinha interna junto à alavanca, tá? Agora sim, vamos falar sobre a lâmina da máquina, que eu achei uma lâmina boa, sim, tá? Lâmina fixa, eu achei uma lâmina bem legal, com desenho taper, com taper mais curtinho, né? Como se fosse um fade, mas é uma lâmina taper, tá, galera? A lâmina superior à lâmina móvel, tá? É uma lâmina que eu gostei a princípio, tá? A lâmina original da máquina, só que eu achei que depois de uns 3 ou 4 cortes, a máquina se comportou um pouquinho pesada, tá, pessoal? Então, por isso, realmente eu acabei trocando, tá? Acabei botando essa lâmina de cerâmica black, que eu gosto muito, e também aumenta a autonomia da bateria, né? Que ela fica um pouco mais solta, pessoal, e deixa a máquina com um pouquinho mais de fôlego aí, né? Pra dar um pouquinho mais de autonomia pra bateria também. E com certeza deixa um corte muito mais macio. Eu gosto muito de fazer polimento de fade com essa lâmina aqui, que dá um acabamento bem legal também. Pessoal, lembrando também que eu testei nessa máquina aqui a lâmina da nossa Pop Barber Black, tá? Que é a mesma lâmina fade que vem na JRL americana, pessoal. Ficou show de bola, ficou muito boa com essa lâmina aqui. Coloquei essa lâmina fade, tá? O pessoal costuma chamar ela de lâmina mista. Junto com a lâmina de cerâmica black, a máquina ficou um canhão, tá? É óbvio que se vocês só trocarem por essa lâmina de cerâmica, já vai ficar show de bola. A lâmina aí que eu vendo aqui na minha loja a R$18, se eu não me engano, tá, galera? A lâmina muito, muito barata. Então vocês vão achar fácil aí na maioria dos marketplaces aí online. Então uma lâmina que dá um upgrade muito legal para a máquina. Eu acho que realmente vale muito a pena fazer a troca da lâmina superior por uma cerâmica, tá? Então vai aumentar um pouquinho a autonomia da bateria de vocês e vai ter um corte mais macio e com certeza melhor para fazer o disfarce ali na hora de fazer o degradê ali no dia a dia da barbearia de vocês. A pegada da máquina dispensa comentário, né? É uma pegada bem parecida com a da original, tá, galera? Tem essa parte traseira aqui, ó, para fazer o encaixe do dedo, realmente é muito parecida. Só não tem esse degrauzinho aqui, ó, que a JRL original tem, tá, galera? Esse degrau aqui nessa parte traseira aqui, ó, para realmente a máquina ficar nessa posição aqui, não ficar bambeando de um lado para o outro, né? Ela não tem, mas é claro que ela fica nessa posição para ela se tratar de ser quadrada, né? A parte traseira, esses frisos aqui, ó, a máquina sempre vai ficar na posição ali em pé também, né? Não vai ficar girando de um lado para o outro na bancada de vocês. Eu adorei muito a pegada dessa máquina. Realmente não notei muita diferença para a original também não, tá? Depois eu vou comparar o peso das duas ali para vocês. Achei que a máquina tem uma pegada bem legal e custo-benefício incomparável, tá, galera? Realmente é uma máquina bem legal, original, sem a modificação que eu falei para vocês, é uma máquina muito legal. Só indico realmente trocar a lâmina de cerâmica, que vai dar um upgrade bem legal aí para a máquina de vocês. Vamos falar agora sobre carregador da máquina, pessoal. É um carregador padrão WMark NG103 Plus, WMark 20, 25 e por aí vai, né? Aqueles dois lados redondinhos que a gente já está acostumado, com realmente um pininho na parte inferior aqui, tá? Aquele carregadorzinho com os dois lados redondinhos, como eu vou mostrar agora para vocês.
Carregador bom, tá? Uma entrada legal, porque a gente tem várias máquinas com esse tipo de entrada, então facilita na hora do carregamento. E um cabo de aproximadamente 1,20 m mais ou menos, tá, galera? Entrada USB do outro lado, vocês vão ter que utilizar uma potência de smartphone para fazer o carregamento. E esse lado é a entrada padrão, como eu passei para vocês, WMark, os dois lados redondinhos, tá? Galera, agora vamos falar sobre os pentes que acompanham a nossa máquina, tá? Então é uma máquina de baixo custo, não vai vir pente premium, não vai vir muito pente, porque realmente iria encarecer um pouco o projeto aí na hora da entrega para vocês, né? Acompanha 4 pentes simples, tá? Com encaixe de plástico aqui, só que encaixe bom sim, tá? Tem uma travinha bem legal aqui na parte traseira para fazer o encaixe na lâmina de vocês. Lembrando que é um pente padrão UAU, então pode ficar tranquilo que vai encaixar em todos os padrões UAU que vocês têm na bancada de vocês também. Se vocês tiverem pente premium para trabalhar nessa máquina, melhor ainda, né? Porque realmente é o que eu utilizo aqui na minha bancada. São pentes prêmios da UAU, tá, galera? Então eles têm um encaixe perfeito e a lâmina original é uma lâmina padrão UAU também, tá? Então pode ficar tranquilo que não vai ter dificuldade na hora de encontrar pente para esse modelo de máquina não, tá? Então acompanha o pente 1, pente 2, pente 3 e pente 4, tá? Com um plástico de uma qualidade boa, flexível, tá? Não vai vir a quebrar com facilidade não. Então eu acho que realmente, pelo custo-benefício da máquina, um pente tá de bom tamanho. Pessoal, vamos lá pesar a nossa máquina, tá? Vou pesar a réplica aqui primeiro, né? Máquina com 268 gramas, uma máquina bem leve de plástico. Lembrando que é um motor de 10 watts, tá, galera? Motor de 6.500 RPM, motor de 10 watts. É o mesmo motor que vem nessa máquina aqui, tá? O mesmo desenho realmente desse motor aqui da NG 409, 308 e 407 também. Agora vamos pesar o original para a gente ter uma noção de peso. Deixa eu ligar a balança aqui novamente, que ela acabou desligando. Vamos lá, original com praticamente 300 gramas, né? 290 gramas para original e a nossa réplica um pouquinho mais leve, né, galera? Um pouquinho menos peças, né? Claro que é um plástico um pouquinho mais fino, 268 gramas. Uma máquina bem leve, bem confortável na hora do trabalho, tá? E praticamente o mesmo peso aqui de uma WMark, para vocês terem noção na hora de comparação com o peso, tá? Então acho que ficou bem confortável, um balanço bem legal. O peso está bem agradável da nossa JRL réplica.